Glória a Deus. Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Pai. Nós falamos contigo essa manhã novamente, Senhor, para te agradecer, Pai. Te agradecer por todas as suas bênçãos, Senhor, por todas as misericórdias, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Nesta manhã o teu povo está aqui, Senhor, veio para te adorar, Pai. E a adoração, Senhor, não é somente louvores, Pai. Adoração não é somente ouvir, Senhor. Adoração é um estilo de vida, Pai. Nesta manhã nós convidamos a Tua presença, nós convidamos o Senhor para nos ensinar a sermos adoradores de verdade, posicionados, Senhor. Eu peço para que neste momento, Senhor, toda distração, Senhor, seja retirada do nosso meio, Pai. Peço para que neste momento, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, querer atrapalhar os teus filhos de ouvirem a tua palavra, de pegarem a boa parte, seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Eu peço, Senhor, para que o Senhor fale com a tua igreja, Senhor, através da palavra, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que seja, Senhor, a tua voz. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Começou o mês, e mês novo, tema novo. E dessa vez o tema é muito bom, como das outras. Mas o engraçado é que esse tema aqui pega. Esse pega. E antes de pegar vocês, esse tema me pegou. Porque quando a gente desenvolve um sermão direcionado por Deus, o Senhor fala com a gente primeiro. Então não sinta que é uma indireta, porque é uma direta. É uma direta que veio a mim, é uma direta que vai a você, porque o Senhor vai falar conosco essa manhã e vai nos tratar. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: receba aí. Amém. O tema do mês é quando a ausência se torna um perigo espiritual. Amém? Vamos abrir em Hebreus 10, 25. Que diz assim. Pode ser a King James, Gabriel, por favor. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O livro de Hebreus, ele é um livro de autor desconhecido. Uns apontam para Paulo, outros para Apolo, mas não tem um autor definido. Não tem uma pessoa que se identifique e diz: foi eu que escrevi esse livro. Esse conselho de Hebreus 10, 25, ele vai para um povo judeu convertido que estava sendo perseguido. E a perseguição não é como nós imaginamos hoje. Às vezes o que nós imaginamos é que uma perseguição é alguém não te convidar para almoçar porque você é crente. Ou alguém dar risada de você porque você postou um versículo. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. A perseguição era morte, prisão. Essa era a perseguição da época. E muitos estavam abandonando a fé por medo, estavam recuando na fé por medo e não compareciam mais às reuniões. Muitos que haviam se convertido a Cristo foram de volta para o judaísmo com medo de serem mortos ou dos seus filhos, esposa, marido serem mortos. Era essa a perseguição do contexto. Mas como a palavra de Deus ela é atemporal, ele sabia que nós precisaríamos viver o poder que tem essa palavra aqui. É um conselho que nós devemos adotar nos dias de hoje. Porque embora nós não tenhamos uma perseguição velada como tinha antigamente, nós temos outras estratégias malignas para nos parar. Então nós não podemos invalidar esse texto porque a perseguição anteriormente era para a morte.
mas nós devemos exercitar a constância na comunhão e na presença de Deus, porque virão tempos onde de fato perseguição como essa vai acontecer novamente. E aqui, esse autor, esse dirigente, ele está criando cultura dentro da sua igreja, ele está criando pessoas com casca, pessoas fortes, porque nada melhor do que um tempo difícil para criarmos maturidade, nada melhor do que um tempo difícil para criarmos homens e mulheres fortes. Então, aqui nós vemos uma criação de cultura dentro da igreja, e é isso que Deus está fazendo aqui na nossa igreja também, criando cultura, porque nós não podemos abandonar a tradição de nos reunir. O que o versículo quer dizer com isso? Por que essa tradição de se reunir é importante? É como numa fogueira. Se você faz uma fogueira, tira uma brasa dali das chamas, logo essa brasa se apaga. Se essa brasa se apaga, ela volta aos moldes naturais. Se ela volta aos moldes naturais, ela não vive a transformação de mente que nós temos em Romanos 12:2. Pode colocar aqui para a gente, Gabriel? Olha o que nós perdemos quando nós nos distanciamos da comunhão. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos fora da comunhão, nós não conseguimos ter acesso a essa ferramenta. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos essa palavra, nós somos impactados, nós somos transformados, e é gerado dentro de nós um fruto de vida. Você vindo aqui essa manhã, não ache que veio pelo convite de quem te chamou, ou por simplesmente você ter uma rotina de ir à igreja. Não, você veio para ser transformado. Quem te convidou foi o Espírito Santo, Ele que está dentro de você. Você veio aqui viver a comunhão que somente a graça foi capaz de ajuntar e fazer. Sabe por quê? O homem estava desconectado, distante de Deus. E distante de Deus não havia comunhão. Mas houve um caminho, houve uma ponte, uma união chamada Jesus. Essa união, o sacrifício dele, colocou você de volta à presença de Deus. E você aqui hoje, curado, sarado, tem a oportunidade e está aproveitando ela, se reunindo em comunhão. Amém? Vamos lá. Ninguém abandona a igreja de uma vez. Hebreus 2:1. Por esse motivo, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha que profundo esse texto. Nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas. Verdades ouvidas, palavra de Deus, tá, gente? Porque o mundo tem pregado meias verdades. Quando eu falo mundo, não é porque eu sou um extraterrestre, não é porque eu sou um ET. O que eu estou querendo dizer é que há muitas verdades circulando por aí, e que se você for exposto demais a elas, essas verdades entre aspas, você acaba se corrompendo naquilo que você não deveria se corromper. Os princípios são abalados e você não consegue se apegar mais com firmeza à verdade santa. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com bandeiras que estão sendo erguidas, porque numa dessa muitos caíram e muitos caem. Um exemplo, muito é dito lá fora: Deus é amor. É verdade isso? É verdade. Mas isso é usado para sustentar uma narrativa de que
Deus é amor, Ele perdoa tudo e você pode ser quem você é, o importante é que você seja feliz. Essa é a mentira. Se você é raso e não é constante, você concorda. E se você concorda, você está se perdendo. E se você está se perdendo, você corre grandes perigos. Por isso é necessário orar. Não só no individual, não só na sua casa, mas orar com os irmãos. É necessário esse momento acontecer, porque muitas mentiras são quebradas através da oração. Nós temos um exemplo da igreja de Atos. Eles eram unânimes em tudo. A primeira igreja. Eles eram unânimes, concordavam em tudo, andavam em sinergia. E tudo que surgia para que eles fossem, de certa forma abalados, fortalecia mais aquela união. Nem ameaças, nem morte parou aquela igreja. E aquele sacrifício nos deu a oportunidade de termos conforto hoje. O evangelho se ramificou, se espalhou para todas as nações, através desse ato de coragem. Então, a tradição de se reunir, ela deve ser mantida, porque isso traz salvação para o nosso meio, isso traz libertação para o nosso meio, isso transforma você de dentro para fora, isso traz uma nova realidade dentro da tua casa. Se tem uma verdade que é capaz de mudar toda a sua vida e de toda a sua família, é a verdade da cruz. Psicologia é bom? É bom. Psicanálise é bom? É bom. Todas as áreas da psicologia é bom. Mas não é o alimento. O alimento é a verdade da palavra de Deus, na qual nós devemos estar firmes, com os nossos olhos fixos, e devemos estar em comunhão para recebê-la. Amém? As pessoas deixam de ter acesso a essa verdade, não se apega a ela, e o que acontece? Elas aos poucos se desviam. E esse é o problema. O que esse afastamento tem de sintoma? Vou ler aqui para vocês. Começa com negligência na oração, na palavra, ausências ocasionais, perda da sensibilidade espiritual, distanciamento da comunhão e frieza espiritual. É isso que acontece. Esse combo é um perigo para a sua vida. Você sabe como você está. Você sabe como você está nesse momento. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Que eu não vim aqui pregar o caos. Deus transforma o seu ser esta manhã, se você permitir. Deus tira a frieza espiritual e te dá o calor do Espírito Santo. Deus que está aqui, Ele te liberta dessa situação e te faz um vaso novo. Deus que está no barco, Ele te pega pela mão direita e te levanta e diz: eu sou contigo. Então, ao invés de você se culpar, fique feliz, porque o único que é suficiente está na casa. Amém? Aleluia. Vamos para Hebreus 3, 12 e 13. Tomai cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então nós não devemos ter o coração perverso e incrédulo, coração de pedra, coração ruim. Se o conselho é para não termos, para tomarmos cuidado, nós estamos sujeitos. Se você não está praticando as coisas da fé, se você não pratica a busca diária com o Senhor, o que vai acontecer é o seu coração se amoldar ao quê? Ao mundo, as coisas do mundo, a maldade do mundo. Um cristão não deve andar vulnerável a esse ponto,
Porque se você anda vulnerável a esse ponto, você vai se dar mal. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu estou tentando ganhar para Jesus no meu trabalho. E era um cristão, cresceu assim na igreja, sabe, gente? Firme, com os pais educando na fé, e se tornou comunista, crê em Deus de um modo completamente distorcido. Ele diz que ele é um fragmento de Deus, umas paradas muito loucas, usa droga, e eu estou tentando ganhar esse jovem para Jesus, mas eu fico triste de olhar, que era um jovem que tinha potencial, mas eu quero dizer uma coisa, potencial não vale nada, potencial não vale nada. Quando a gente olha para alguém e fala, tem potencial, quer dizer que essa pessoa não atuou. Sabe o que vale? Potência. Você tem potência. Você é uma potência nas mãos de Deus. Deus vai te usar e usar a sua personalidade, usar as suas qualidades para que você ajude a salvar mais um. Pessoas com, eu tenho potencial, esquece isso é um engano. Isso é procrastinação. Quando a pessoa fala tem potencial, na verdade ela está se enganando. Você é uma potência. Você é uma potência hoje. O que Deus está fazendo é ajuste fino no seu caráter, porque você é uma potência. Deus vai te usar. Creia nessa palavra. Deus irá te usar. Amém? Então nós devemos tomar cuidado para não ter um coração duro, perverso, incrédulo, que isso nos afasta do Deus vivo. Isso nos afasta do Senhor. Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado. Mas o que Deus rejeita é um coração incrédulo, porque Deus é espírito e é necessário crer que Ele existe. É necessário crer que Ele é real. Vocês estão entendendo? O homem natural, ele não compreende as coisas do espírito. Nós não devemos nos comportar como homens naturais, mas nós devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento dia após dia. E eu faço isso me humilhando, eu faço isso buscando lá na minha casa, e também faço isso vindo à igreja. Há uma mentira sendo espalhada de que você é a igreja, e você é a igreja em qualquer lugar, e não necessariamente tem que ser aqui. Isso é mentira. Você não é a igreja. Não tem como a igreja ser alguém, uma pessoa só, como nós. É impossível. A igreja é ajuntamento de pessoas. A igreja também não é 4 paredes, mas a igreja é ajuntamento de pessoas. Isso aqui é uma igreja, membros, como num corpo. Não tem como um pé ser o corpo. Como o pastor diz, a gente não vê uma cabeça rolando por aí. A gente não vê um pé andando sozinho por aí. Se você vê é porque já está morto. Trazendo para o nosso exemplo, a pessoa que acredita nesse conceito já está morta espiritualmente, está afastada de Deus. Não caia neste engano. Ajuntamento, corpo, reunião é vida. E é vida que nos liberta e nos alimenta. Eu, por muito tempo na minha adolescência, sempre toquei, sempre atuei no louvor. E às vezes eu não queria vir para a igreja. Não queria vir para a igreja de jeito nenhum. Só que o que me forçava a vir, muitas vezes, era o compromisso que eu tinha. Então eu vinha pelo compromisso. Mas eu não queria estar aqui, pastor. Não queria estar aqui. Muitas vezes não queria estar aqui. Mas quando eu sentava ali naquela bateria, o Espírito Santo se movia na igreja e eu era renovado. Aí eu falava, eu não quero mais sair da sua presença. Como pode isso acontecer em curto espaço de tempo? Quando você não tem motivação, usa a disciplina. A disciplina te traz aqui. Só que o que te conduz aqui é poder de Deus. Não é mais a sua disciplina. Ela te traz aqui. Depois que você chega aqui, é o poder de Deus que te conduz. Principalmente para vocês, jovens. Não se deixe levar pela motivação. Não se deixe levar.
Se você está desmotivado, frio, morto espiritualmente, não vá para o próximo nível de não vir. Venha assim mesmo e se surpreenda com o poder de Deus e o que Ele faz no ajuntamento de pessoas. E para os mais velhos, vamos tomar vergonha na cara. E vamos vir para a presença de Deus cultuar o Senhor. Porque com crente a gente não passa a mão na cabeça, não. É isso mesmo. É o português claro. Agora tem aqui o encorajamento no versículo 13 de Hebreus 12, que fala: pelo contrário, encorajai-vos mutuamente todos os dias. Um dá força para o outro. Não ache que você, vou lá cumprir meu compromisso e está tudo bem. Não, eu devo encorajar o meu irmão, mutuamente, lembrar o meu irmão. Opa, a gente tem que ir junto para o culto amanhã. Ontem eu mandei uma mensagem para o Gabriel: Gabriel, amanhã estamos juntos lá. É isso, e quando não, outra pessoa me manda mensagem: Alan, não esquece. É assim, somos um corpo. Quando eu vou jogar bola, não esqueço a perna. Não posso esquecer. Não tem como. A mesma coisa, para adorar o Senhor, eu não posso vir aqui me reunir com o corpo e esquecer da mão. É uma analogia, mas a gente tem que lembrar com carinho do nosso irmão, amém? A ausência enfraquece a fé, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se você não se expõe a essa mensagem, você é enfraquecido, a sua fé é abalada. E se a sua fé é abalada, você tende a não acreditar nas coisas espirituais. Você tende a não procurar a quem você procurava antes, que é Deus. Isso é um movimento natural. O ser humano, dentro dessa carne, dentro desse corpo, ele está sendo todos os dias tentado a fazer a vontade da própria carne. Quando nós tomamos a nossa decisão em Cristo, é uma decisão de reduzir a nossa carne, a vontade do pecado a zero, para seguir o Senhor. Por mais que a zero não dê para reduzir, porque aquele que diz que não peca é mentiroso, nós escolhemos matar a nossa carne todo dia. O que Jesus disse? Dia após dia, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Essa é a decisão. E quando você deixa de se expor, por mais cristão forte, power que você seja, quando você deixa de se expor a essa palavra, você enfraquece. Os problemas já não são mais resolvidos da mesma forma. Você se desespera, você diz e agora, você fica com muito medo, você toma decisões precipitadas. Não podemos agir dessa forma. Quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e ela vem e produz fruto, ela não volta vazia. Ele nos dá sabedoria suficiente para nós tomarmos decisões, para enxergarmos Ele em coisas totalmente espirituais e também naturais. Ninguém nos engana, nenhum vento de doutrina. Isso é proteção para você, proteção para a tua família. Amém? Atos 2, 42. Olha o exemplo de corpo forte. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva compreendia o crescimento espiritual que estava vivendo. E eles queriam mais. Quando nós saímos do nível da escassez, o que é o nível da escassez? É eu ser castigado pela minha própria carne, viver de modo raso, não procurar as coisas espirituais e me expor a um nível baixíssimo de ouvir a palavra de Deus. Quando eles entenderam que esse nível não servia mais para eles, porque é progressivo, eles viviam transformações diárias através da comunhão. Quando eles entenderam que isso produzia muito mais crescimento, eles queriam mais. É um movimento, é um ciclo. Quando você rompe o ciclo das coisas naturais, o ciclo do pecado, e você entende que você está vivendo o processo da santificação e da salvação,
e você experimenta essa presença doce, essa presença transformadora, essa presença que impacta não só a sua vida, mas de quem está ao seu redor, você quer mais. Você quer mais. Então, eu quero deixar esse convite para você. Quebre esse ciclo, porque com as mesmas atitudes, você não vai chegar num lugar diferente. Com as mesmas atitudes, você não vai ter resultado diferente. Mas eu quero dizer que quando você se sujeitar e disser sim para a transformação do Espírito Santo na sua vida, você vai subir de nível. E não é subir de nível para a sociedade, é espiritualmente falando. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para você. Porque de que vale nós estarmos aqui, por exemplo, se não for para viver isso? Eu quero viver o propósito de Deus. Você quer viver o propósito de Deus? Amém? Então, só acessar. E nós acessamos com disciplina, estando presentes, buscando a palavra do Senhor, além de fazer a manutenção em casa, orando, se santificando, entender a minha função no coletivo. Você é importante aí na cadeira que você está. Você é importante. Saiba que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê posições. Deus vê coração. Quer um exemplo? Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, ali em oculto. E o Senhor o viu como ele buscava, viu como ele se relacionava, viu como ele se expunha à palavra de Deus, como aquela igreja de Atos. Então a graça de Deus foi derramada sobre Davi, o óleo desceu, a unção desceu, porque ele estava pronto. Deus quer te deixar pronto, porque o que virá é grande. E eu falo nos dois sentidos. Deus vai te honrar, mas também virão lutas maiores. E você precisa estar preparado, porque o evangelho não é um evangelho do oba-oba, o evangelho não é Alice no País das Maravilhas. Quanto mais você cresce, mais você tem que diminuir. Quanto mais você fica em evidência, mais luta você tem. Só que quanto mais você se relaciona, mais você quer. Mais você quer buscar, mais você quer de Deus. Não há derrota para aquele que se relaciona com o Senhor. Não há derrota para quem está diante do Deus vivo. Não há derrota para aquele que entendeu que toda oportunidade é uma oportunidade de adorá-lo. E nós precisamos nos posicionar exatamente dessa forma. Salmos 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Uma árvore, ela não dá fruto se ela é constantemente removida do solo. Se ela é tirada do solo e plantada em outro. Aqui eu não quero mais, vou plantar em outro lugar. Não tem fruto. Não tem como dar fruto. Então, um conselho para você: fique firme onde Deus te colocou. Como diz o meu pastor, o melhor lugar para estarmos é onde Deus nos colocou. Deus te colocou nessa casa para que você dê fruto. Então, firme as suas raízes neste lugar que o Senhor conta com você. Porque a obra, irmãos, está precisando. Está precisando de pessoas compromissadas. A obra está precisando de pessoas que querem trabalhar. E Deus quer usar você. Jesus está recrutando. E Ele quer usar você. Amém? Vamos para Efésios 4, 11 ao 13. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só, unidade da fé. Aqui é uma palavra que vai para o coletivo. Dentre nós vão surgir pastores, mestres,
E vai ser, não entenda isso como uma coisa distante de você. Ora, busca, porque o Senhor tem coisa nova para a sua vida. Mas isso acontece no movimento coletivo. Sabe por quê, meus amados? A igreja, ela é um plano de Deus, a igreja não foi um acidente. A gente tem que entender um pouco do contexto, mas a igreja, eu vou resumir, a igreja é um plano de salvação. Antigamente, Deus se concentrava e ordenava a bênção para um povo. Para um povo. O homem se corrompe e é necessário Jesus se sacrificar. Quando Jesus vem, Jesus ele estende a bênção da salvação para todos. E ele cria a igreja como uma conexão, como uma ponte para quem precisa ser salvo. A igreja é um plano de Jesus, não é uma invenção dos pastores. A igreja não é uma invenção, a Shalom não é uma invenção do pastor Jetro. A igreja é um plano de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o mestre, quem é o líder dessa igreja é Jesus. Ele é o cabeça. A igreja é um projeto dele e você faz parte desse projeto. Você é um membro aqui nesse projeto onde Deus interessa transformar. É em você que vai repousar a presença. Não olhe para o outro, não ache que a presença está concentrada em um, mas é em você que Deus quer repousar a presença. Sabe por quê? Em unidade nós teremos o pleno conhecimento do Filho de Deus. E viver plenamente em Cristo é muito bom. Viver pleno não te exime de viver problemas, mas te dá tantas ferramentas, que você consegue sair melhor de cada problema. Te dá tantas ferramentas que as pessoas que te causaram problemas são transformadas também. Viver pleno e viver o pleno conhecimento de Cristo faz com que você seja transformado, dia após dia. Então não ache que a igreja é uma invenção do homem, a igreja é uma invenção de Deus. E Deus juntou a igreja como um plano de salvação. Continuidade do que Cristo fez. Amém? Para encerrar, o isolamento espiritual favorece as tentações. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós devemos andar vigilantes. O mundo espiritual é real, gente. Ele existe. Lá em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. As batalhas que nós passamos fora da igreja, que é onde nós temos total tempo ali de rotina comparado à igreja, 90% eu acho da nossa semana é fora daqui. As lutas que acontecem, as pessoas que são muitas vezes usadas, elas de fato estão sendo usadas por forças espirituais. Situações, não só de pessoas, mas situações que acontecem, têm influência espiritual. E se nós deixamos a comunhão, nós passamos a ser controlados por essas situações. Então nós, embora seja pouco tempo aqui, nós nos reunimos, Deus nos dá direcionamento, ferramentas e estratégia para nós enfrentarmos também o mundo lá fora. Aqui é o nosso QG, mas a guerra está lá fora. E nós não temos que ficar só sobrevivendo. Passei uma semana, sobrevivi. Ficar nesse ciclo da sobrevivência, não. Além de vencer as minhas batalhas e as minhas guerras, o Senhor tem ferramentas para que me use para salvação, para que me use para cura. Deus tem ferramentas para transformar dentro do seu lar a pessoa que está do seu lado. Para você que é filho, Deus tem ferramenta para você, para que quando você entrar na sua casa, você esteja diferente. Para que seus pais se confundam. Falou, opa, mudou? O que aconteceu? Para você que é mãe, que é pai, Deus tem ferramenta para você, para que quando você entre na sua casa,
você consiga quebrar as armadilhas que o seu filho está envolto. Deus tem ferramentas contra o vício. Deus tem libertação para a tua família. Por isso, ande vigilante, não ande como se você fosse alguém que o inimigo não vai embaçar. Rapidamente eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu levei uma facada no pescoço trabalhando na noite, porque eu achava que eu ia sempre vencer o mal. Essa era a minha cabeça, 16 anos, fazendo um bico, não achava que tinha maldade naquilo, e quase morri. A partir daquele dia eu entendi que o mundo espiritual é real, e que a vontade do inimigo era me matar. E a partir daquele dia eu ajo como se o mundo espiritual realmente fosse assim, porque ele é. Eu entendi aquele dia na prática, que se eu não andar vigilante, algo semelhante ou pior pode acontecer. O inimigo pode entrar dentro da minha casa e se andar com a minha família, e isso não vai acontecer na minha casa. Eu sinto muito, porque eu estou posicionado em Cristo e eu tenho comunhão com os meus irmãos. Nós estamos aqui expostos à palavra, e a palavra de Deus é vida. Embora nós vivemos num sistema que é controlado pelo inimigo, Deus é dono de tudo, Deus é dono de todos, e a palavra que sai do trono não volta vazia. Não há gigante que se opõe a mim, que tem que ficar de pé, porque comigo está o Senhor dos senhores, com você está o Senhor dos exércitos. Não se sujeite a situações como essas, mas se levante em coragem, bata o teu pé e marche, porque o Senhor está contigo. Venha para a igreja, se reúna sim, porque isso é de Deus, isso não é do diabo, isso é de Deus, não é invenção do homem, isso aqui é espiritual, isso vem do reino do Senhor. Jesus disse: venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem que misturar mesmo, isso aqui é um pedaço do céu, essa é a cultura do reino de Deus. Eu e você estamos inseridos nela, e somos responsáveis por espalhar essa cultura aonde quer que nós estejamos. E se é guerra, é guerra. Aleluia. Então se posicione hoje. Deus, ele dá um novo dia. Tem um louvor que fala: novo dia recebi. Um novo dia você recebeu, um presente para hoje. Tome posse desse novo dia, amém? Eu vou encerrar, agradeço a oportunidade, pastor. Desculpa ter passado um pouquinho do horário. Pode aplaudir ao Senhor, amém?